O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste domingo que nós celebramos a importância da vocação ordenada, do ministério ordenado na nossa igreja, e que o Evangelho nos fala que Jesus, ele encheu-se de compaixão por aquele povo, aquela multidão. Podemos então lembrar: o que será de nós, ministros ordenados, se nós não tivermos compaixão? Pela natureza do sacramento que nós recebemos para servir a Deus e servir a igreja, nós devemos ter compaixão. Ter compaixão das pessoas em várias e diversas situações. Compaixão daquele que sofre, daquele mais pobre, daquele que sofre por doença ou por alguma outra situação e assim por diante. Enfim, nós, ao recebermos o sacramento da ordem, nós precisamos de ter um coração que deve encher-se de compaixão, como é o coração do próprio Cristo. No entanto, nós sabemos muito bem que todos nós cristãos devemos ter este coração que tenha compaixão para com os mais necessitados. E foi assim que Jesus, ao ver aquela multidão abatida, como nos diz em outra passagem, como ovelhas sem pastor, assim ele teve compaixão daquele povo que estava ali. E assim ele chama os seus discípulos a uma responsabilidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Pois os discípulos haviam falado a Jesus que ele devia despedir a multidão, para que assim aquelas pessoas pudessem ir comprar comida. Mas Jesus, ele quis chamar os seus discípulos, os seus seguidores, para que assim eles tivessem responsabilidade, também tivessem compaixão para com aquelas pessoas sofridas.
E assim ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E assim eles vão dizer que não tinham quase nada, para assim alimentar aquela multidão. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o evangelista quer nos mostrar aí a grandeza daquilo que nós partilhamos. Quando nós partilhamos o pouco que tem, este pouco se torna algo grandioso. E assim ele toma os pães, os peixes, faz uma oração de ação de graças que nós percebemos aí até um clímax eucarístico. E é por isso que nós, ao participarmos da Eucaristia, nós somos chamados à caridade. Nós somos chamados a viver a compaixão para com aquela pessoa que sofre, aquelas pessoas necessitadas. E assim, nós devemos partilhar muitas vezes do pouco que nós temos. Veja só que se o Evangelho nos mostra que os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes, mas quando partilhou, isso multiplicou para aquela grande multidão, nós também podemos fazer o mesmo. Infelizmente, em várias situações, nós queremos partilhar só quando nós temos alguma coisa sobrando. E às vezes achamos que nós somos tão pobres, não temos nada, e assim deixamos só para o outro, que é mais rico, partilhar. Cada um tem o dever de partilhar de acordo com a sua situação. Aquele que é mais rico, ele deve partilhar de acordo com a sua riqueza. Quem é mais pobre, partilhar também de acordo com a sua pobreza. E neste tempo de pandemia, é um tempo para nós pensarmos bem essa dimensão da partilha, da compaixão. É uma situação um tanto quanto difícil, que nós devemos somar as nossas forças, entrelaçar os nossos corações a partir de um amor fraterno, se comover com aquele que sofre e assim nós nos ajudarmos. Não adianta nós ficarmos esperando grandes soluções dos nossos governos e de outras autoridades. Há muitas coisas que nós podemos fazer, independente do nosso presidente, outros políticos, autoridades científicas, nós podemos fazer muitas coisas boas. E vejam só que tem muito a ver com este evangelho, a primeira leitura de hoje. Parece até que Jesus leu esta profecia de Isaías, meditou ela e falou este evangelho para os discípulos. E assim, vejam só que o profeta Isaías está falando que todos devem se aproximar para comer, alimentar-se sem nenhuma paga. Nós vivemos em um mundo que para tudo que nós vamos fazer deve ser pago. Pagamos para tudo. Tudo deve ser pago. E veja só, o profeta mostra para nós um Deus amoroso, cheio de compaixão e de misericórdia, que chama os seus filhos, para que assim possam comer, beber, sem pagar nada. Ou seja, é o Deus do amor fraterno, da compaixão, e que assim quer fazer de nós pessoas que têm um coração sensível com o outro que sofre. E como eu já disse, quando nós falamos de sofrimento, de ajudar o outro, nem sempre é ajudar o outro porque o outro é pobre. Sim, ajudar o pobre, mas também tem outras pessoas que não são pobres, materialmente falando, mas também passam por situações de sofrimento. Todos têm o direito de fazer uma experiência de Deus, têm direito à salvação. O Evangelho é para todos, por isso também
às vezes até aquelas pessoas que não são pobres materialmente precisam da nossa compaixão, da nossa ajuda. Nós queremos ser realmente mais humanos, pessoas verdadeiras, de acordo com o coração do Cristo. Nós devemos ter sensibilidade para com o nosso irmão, nossa irmã, quando passa por situações de sofrimentos. Que não falte em nós essa sensibilidade. Nós percebemos, infelizmente, que, apesar da mídia prestar serviço à sociedade, não raras vezes ela age de maneira sensacionalista. Percebemos também que os políticos, que nós colocamos eles na função que eles exercem, não raras vezes também eles estão aproveitando deste momento de desgraça, de sofrimento de todo o povo para assim se darem bem, ganharem votos, serem bem vistos, roubarem, como nós estamos sabendo. Enfim, nós devemos então, em uma situação como essa, não agir de maneira hipócrita, como nós estamos percebendo algumas pessoas. E é claro que eu não estou falando que todos os políticos são assim, ou outras pessoas também. Mas nós sabemos que isso tem acontecido. Estou dizendo que todas as pessoas da mídia são pessoas sensacionalistas e assim por diante. Não estou dizendo isso, mas que uma grande maioria está fazendo isso, nós sabemos que está. Ou seja, quando nós nos aproveitamos da desgraça do outro, nós nos afastamos de Deus. Isso é um pecado grave, o que a igreja considera na doutrina social um pecado social, ou seja, nós vamos aproveitando das situações de sofrimento das pessoas para nós nos darmos bem. Isso é uma questão muito grave. Veja só que se vai totalmente contra o que o Evangelho fala, o que o profeta Isaías está falando. Vai totalmente contra, e isso para nós brasileiros, nós podemos dizer que é vergonhoso. Porque quantas vezes nós falamos que o país muito cristão, que tem um grande número de católicos, é o Brasil. Vejam só que nós então devemos honrar este nome, vamos dizer assim, honrar a nossa fama de povo católico, de povo cristão. E assim, caros irmãos e irmãs, nós não podemos deixar este evangelho passar em nossa vida, em situações de pandemia, como nós estamos vivendo, como se fosse mais um dia que eu estou ouvindo este evangelho. E assim, ignorar o que ele ensina. Nós não podemos também deixar a profecia de Isaías passar por nós, diante dos nossos olhos, do nosso ouvido, e não deixar isso tocar o nosso coração, agindo de maneira indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Isso é grave, porque isso não condiz com a nossa fé, não condiz com aquilo que nós falamos, nós professamos. É como Jesus disse, pessoas assim são sepulcros caiados. Então tomemos cuidado, porque faz parte da nossa fé cristã ter compaixão, ter um olhar misericordioso para com as pessoas que passam situações de sofrimento. E mais, não adianta nós querermos ser prepotentes neste momento, tendo em vista que nenhum de nós tem o poder da cura, de resolver isso de um dia para o outro. Ou seja, nada é melhor também do que uma dose de humildade para a nossa vida cristã.
Pois bem, você pode até estar pensando que o padre está falando só da desgraça. Claro que não. A carta de Paulo aos Romanos, ela nos traz assim uma grande alegria, um grande consolo diante dessas situações de contratempo. É claro que o próprio evangelho em si deve trazer para nós essa alegria, deve alegrar o nosso coração e encher o nosso coração de compaixão, de amor para com o próximo, como aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Veja só que Paulo, na carta aos Romanos, a primeira pergunta que ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta e vai enumerando várias situações: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quantas pessoas em nosso meio estão passando por situações de angústia? Mas então lembremos desta carta de Paulo: quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, as perseguições. E aí ele continua a sua carta: em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Ou seja, mesmo em situações difíceis como nós estamos passando, nós somos mais do que vencedores, graças ao Cristo que nos amou. Ou seja, essas tribulações, essas angústias, não devem jamais nos separar do amor de Deus, do amor do Cristo. Que esta carta de São Paulo possa trazer para nós consolação ao nosso espírito, ao nosso coração e à nossa alma. Que assim deixemos nos envolver com o amor do Cristo. Este que nos amou, nos entregou por nós. Também viveu tribulações, perseguições, passou momentos de angústias. E assim possamos nós, junto ao Cristo, nos tornarmos vencedores. E assim que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar cada dia mais edificar a nossa fé. Que essa situação que nós estamos passando, possamos nós tirar lições positivas, mesmo que isso seja um desafio. Mas creio que esta carta de São Paulo, ela nos ajuda a lançar um olhar positivo e assim pensar que em Deus está a nossa esperança. E não pensar de maneira passageira, mas deixar esse pensamento ir para o nosso coração, tomar conta do nosso ser, porque Deus é a razão da nossa esperança. Nós esperamos em Deus quando o mundo não oferece nenhuma esperança para nós. É isso que Paulo fez e nós também devemos fazer. Colocar em Deus a nossa esperança. Coloquemos sempre em Deus a nossa esperança, para assim sermos homens e mulheres que tenham compaixão. E assim, ao viver essa compaixão, nunca falte em nós compromisso com as pessoas que mais sofrem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do